Olá, amigos de estudos bíblicos. Que alegria podermos nos reunir mais uma semana para estudarmos a Bíblia. Você que chega, muito bem-vindo. Você que está a tempo, também. Hoje eu quero convidá-los a irmos para o Novo Testamento. Então nós vamos para o Novo Testamento, para a carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e apenas um versículo 18. Então, 1 Tessalonicenses 5, 18. E estudaremos algo fundamental para a nossa vida, para mim em especial nesse fim de semana. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Bíblia aberta, vamos ler o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou repetir. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bíblia lida, oremos. Ó Pai querido, como é bom expressar a nossa gratidão a Ti, pela vida espiritual em Cristo e pela vida física, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor pelas nossas vidas. Gratos porque a cada dia nós temos sentido a Tua mão poderosa a nos conduzir. E agora nós estamos estudando a Bíblia juntos. Fala ao coração daqueles que chegam hoje para estudar e aqueles que há tempos estudam conosco. Me usa como instrumento, como canal, e nos alimente espiritualmente. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Gratidão a Deus. Nossa, quanta gente! Estes são os meus companheiros de seminário há 40 anos atrás. Observe bem cada um, 40 anos atrás. E nesse fim de semana, especificamente 8 de dezembro de 1984, foi a nossa formatura. Então nós estamos comemorando 40 anos em 2024. E aí estão todos eles.
Começamos com 42 e terminaram com 32. 2 agora já estão com Deus, 30 estão ainda conosco e estamos expressando juntos a gratidão a Deus por 40 anos de estudo. Eu estava a pensar nisso essa semana, porque é uma semana de gratidão a nós, e eu estudando 40 anos, o que seria? É claro, 4 décadas. Nós tivemos um professor chamado Lázaro Lopes de Arruda. Ele lecionou no seminário onde eu estudei, Seminário Federal de Campinas, 4 décadas, 40 anos. Além de ser 4 décadas, 40 anos, são 480 meses, 2.087 semanas, 14.609 dias. Estamos agradecendo a Deus por 14.609 dias, 350.632 horas, 21.037.968 minutos e 1.262.278,80 segundos. Olha o privilégio que Deus nos deu nesses 40 anos de vida, nós que estamos ainda aqui, os 30 que se formaram há 40 anos atrás. Eu gosto muito do grande Billy Graham, o televangelista americano, o pregador, o teólogo, e ele tem uma frase que vem nesse momento de alegria, a mim e aos meus colegas e a todos nós, porque nós estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, não só pelos 40 anos de formatura, mas por tudo que Ele tem operado em nossas vidas. E Billy Graham fala, não devemos deixar passar um dia sem agradecer a Deus, nem um momento, por sua misericórdia, veja bem, 40 anos, a misericórdia de Deus, e graça para nós em Cristo Jesus. Graças a Jesus, a graça, o favor merecido de Deus através de Jesus. Ele nos abençoou em tudo que temos feito nos anos de vida, em especial no nosso 40 anos. E hoje eu estava a estudar o que a Bíblia ensina sobre gratidão, que é um momento especial para mim, para os meus companheiros de teologia no Seminário de Campinas, e vamos ver o que a Bíblia nos ensina, o que seja gratidão. E nós começamos a descobrir que gratidão a Deus, quando você tem esse coração e expressa a Ele, reconhece que tudo vem de Deus. Tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que realizamos, no caso específico nosso, 40 anos, vem de Deus. E quem nos chama a atenção a isso é o grande rei Davi, né? Aquele que foi usado por Deus poderosamente na sua época, e ele escreveu para nós a respeito de que tudo vem de Deus. Ao ler 1 Crônicas, capítulo 29, 13, nós descobrimos, agora pois, ó nosso Deus, todos os dias devemos fazer isso, não só hoje, pelos 40 anos, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E ele acrescenta no versículo 14 de 1 Crônicas 29, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Olha a ênfase que Davi dá a nós, e nós que temos gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque tudo vem de Ti e das Tuas mãos te damos. Tudo vem de Deus. O coração grato expressa sempre isso. E aí nós percebemos em Davi a colocação da humildade. Ser humilde, submisso à vontade de Deus, à dependência de Deus. E a pergunta é, quem sou eu e quem é meu povo? Quem somos nós? Não somos nada. E é tão bom saber, o profeta Jeremias sempre alerta a nós, em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Para nós, 40 anos de formados, e para todas as nossas vidas, 40, 50, 60, 80, 15, 16, 17, é tão bom a gente ver que tudo vem dele, e nós dependemos dele em tudo. E é claro, vamos dar uma olhadinha agora. Eu estava pensando durante essa comemoração de aniversário, 40 anos, e da minha própria vida, né?
Vamos ver o que é esse tudo. Tudo vem, reconhece que tudo vem de Deus. O que é esse tudo? Primeira coisa, nós descobrimos pela Bíblia. Hoje nós estamos sobrevoando a Bíblia. Hoje a mensagem não é uma mensagem textual especificamente, expositiva, como nós gostamos de fazer. O reverendo Hernandes também é muito fã. Hoje é mais tópico, é chamado mensagem tópica, sermão tópico, né? E aí nós descobrimos que o mundo, a vida e a sua manutenção, tudo vem de Deus. O que está firme e forte aí, presente na atualidade, vem de Deus. E ao lermos, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 24 e 25, nós descobrimos isso. Olha o que diz a palavra. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Eu estou com vida, eu estou respirando aqui, eu respirei durante esses 40 anos de gratidão por ter me formado em teologia, depois assumindo o pastorado, né, de igrejas durante esse período, e ele que me deu tudo isso, me sustentou. A respiração e todas as coisas. A primeira coisa, quando nós acordamos pela manhã, abrir os olhos e agradecer. Porque cada dia é um presente de Deus. Nós já acordamos com o coração grato. Grato pelo mundo que a gente tem, pela vida, pela respiração. Mas também, ainda ele continua, né? No versículo 25 agora. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Né? Reforçando a ideia, mas também reconhece que tudo vem de Deus, o mundo, a vida, a respiração, mas ele provê a alimentação para todos os seres criados. Observe como ele sustenta a cada um de nós diariamente. E lá no Salmo 104, versículo 9 a 10, reforça a ideia. Puseste um limite que não pode transpor, para não voltarem a cobrir a terra. Então olha aí o cuidado que ele teve. Fazes brotar fontes d'água pelos vales. Elas correm pelo meio das montanhas. Olha o cuidado de Deus na criação. Deixar tudo colocado para que sacie a fome e a necessidade física dos seres criados, do homem e dos animais. E aí no versículo 11 e 12, dão de beber a todos os animais do campo. Então Deus criou tudo isso, colocou a água entre as montanhas para que alimente, e o asno selvagem matam a sede. E ainda ele vai acrescentando ainda que a beleza da criação, junto a ela as aves do céu se abrigam, desferindo o seu canto por entre a folhagem. Tudo é criação de Deus, é obra especial de Deus. E aí nós temos que agradecer, reconhecer realmente que tudo provém dele. E ainda o versículo 13 e 14 do Salmo 104. De tuas altas moradas, onde Deus está, regas os montes, e a terra se sacia com o fruto de tuas obras. Fazes brotar relva para o rebanho, e plantas úteis ao homem para que da terra tire o alimento. É o cuidado de Deus com as suas criaturas. Maravilhoso ver a ação dele. E aí está a nossa gratidão. A gente reconhece que tudo é dele. E é ofertado por ele a nós e a todas as criaturas que estão no planeta Terra. Mas ainda mais, o Senhor Deus foi tão especial, né? Porque a Trindade mesmo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família. E ele ampliou agora, nós somos da família de Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ele nos deu na terra uma família. Então tudo vem dele. Então quando acordamos, não temos o que reclamar, não temos o que murmurar, só temos que agradecer. E aí ele coloca a família para nós. E no Salmo 127, 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.
Eu sou o secretário da turma há 40 anos, nessa organização de encontros e tal, e eu estava a pedir os nomes dos netos. A nossa turma de 40 anos atrás já tem a terceira geração. Cada companheiro de seminário que estudou comigo em teologia está mostrando a nós os seus netos, as suas netas. É a herança de Deus que eles receberam. E é uma dádiva do Senhor. E ainda aprendemos lá em Gênesis 33, 4. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. É o momento em que Esaú e Jacó se reconciliam, depois das brigas dos irmãos. E é claro que o versículo 5 ainda de Gênesis 33, daí levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, Esaú, quando se encontra com Jacó, a cena linda do texto bíblico, você depois, lição de casa, leia lá Gênesis 33 e veja, quem são estes contigo? Respondeu Jacó, o irmão, os filhos com que Deus agraciou até o céu. E eu estou muito feliz de estar conhecendo a terceira geração dos meus irmãos de seminário, da minha família do seminário. É tão bom ver a bênção de Deus, a longevidade que eles estão tendo e recebendo a herança do Senhor, que é a família. Então, gratidão a Deus que reconhecemos que todos esses netos, que agora são da família do seminário onde eu estudei, né, de 81 a 84, são parte de nós também. Mas veja, ainda em Provérbios 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E é tão bom isso. Nós tivemos um encontro presencial e aqueles que puderam participar, nem todos, porque há pessoas que moram em diferentes lugares no Brasil e no mundo e não puderam estar conosco, mas os que vieram trouxeram suas esposas. E a gente pôde ver que Deus presenteou os nossos irmãos com esposas maravilhosas, pessoas especiais, e que os auxiliam e auxiliaram na sua jornada pastoral, na sua jornada como servo de Deus. E é maravilhoso ver isso. Isso vem de Deus. E também a gente reconhece que esse tudo é também sabedoria para a vida. Isso é chave. Já os gregos falavam isso, os nossos filósofos, tanto os filósofos antigos, da Idade Média, os contemporâneos. A sabedoria é importante para a vida. E é claro que Deus dá a nós essa sabedoria. E eu concordo com o apóstolo Tiago, não o Tiago apóstolo, mas o irmão de Jesus. Tiago 1,5, e olha o que ele diz para nós. Olha bem a gratidão a Deus, nós estamos reconhecendo que tudo vem de Deus. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E é tão bom a gente poder pedir a Deus, e Ele nos concede, que a todos dá liberalmente. Ele dá liberalmente, gratuitamente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. E a sabedoria de Deus tem sustentado. Nós nos formamos há 40 anos e estamos aí sendo usados para servir a Deus, e Deus tem dado sabedoria a todos. E eu fico contente agora, há 40 anos atrás nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. E é tão bom porque eu posso acompanhar hoje os meus colegas em suas igrejas, em suas comunidades, onde estão a falar de Deus, eu posso assisti-los, né? Isso é algo especial que Deus nos deu. Na nossa época não havia isso, mas agora é um privilégio. E veja bem, além esse reconhecer que tudo vem de Deus, nós somos capacitados por Deus. É tão bom saber que Deus me capacita para realizar os seus propósitos, os seus planos, os seus projetos. Está claramente destacado em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Isso eu digo claramente. Eu vivi em cidades diferentes, né? Eu não saí do estado de São Paulo, trabalhei nas regiões próximas aonde eu nasci. Eu estive trabalhando aqui na região de Itapetininga, Itapeva, Tatuí, não é? E Tietê, onde eu praticamente fiquei 30 anos.
Então, quase 30 anos que eu também lecionei na escola pública da cidade, me aposentei como professor da escola Plínio Rodrigues de Moraes, que eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Plínio, e a gente vê que toda a suficiência vem de Deus. Quantos momentos desses 40 anos difíceis, problemáticos, nas relações de comunidade religiosa, nas relações sociais, mas Deus em tudo nos deu a sua suficiência também. O versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É tão bom saber que o Espírito Santo nos conduziu, tem conduzido, vai conduzir, e não só a vida nossa de formandos aí de teologia do Seminário de Campinas, mas todos nós, servos de Deus, nós sentimos o cuidado, o amor dele para conosco. E é claro também, reconhecer que tudo vem de Deus é o presente de Deus. A vida eterna em Cristo é um presente de Deus. A vida física é um presente de Deus. A família que eu tenho é um presente de Deus. O sustento que eu tenho é um presente de Deus. Mas o presente maior que nós recebemos está no Evangelho de João, o capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo. É tão especial isso. Eu posso não ser amado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pelos meus companheiros de jornada, mas eu tenho o amor de Deus. O amor de Deus me preenche. Ele me fortalece e me capacita a amar aqueles que não me amam, a orar pelos inimigos, a orar pelos que nos perseguem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou melhor, o mundo que deu o seu Filho unigênito, é uma outra tradução de tal maneira, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o presente maior, a vida eterna. Nós, nessa jornada como servos de Deus, pastores, pregadores, enfim, nós tivemos 2 colegas que partiram. Gerson Urban, lá natural de Leme, né, trabalhou conosco, né, e eu tive a oportunidade agora de conversar com a sua esposa, Lídia, conhecer os seus filhos pelas fotos, né, e um dia a gente vai se encontrar na eternidade, graças a Jesus Cristo. Eu até conversei com Luiz Carlos Ramos, que foi aquele que fez o funeral desse nosso colega, comentou comigo isso, né? Que teve a oportunidade de estar com a família, isso é muito bom, mas a gente sabe que um dia estará com ele. E o Duvaldo é outro colega também, Vieira, né? Eu sempre falo o Duvaldo Viana Filho, que é o artista, né? Mas é o Duvaldo Vieira. Ele também estará. Semana eu conversei com o irmão dele, Joel, e eu não sabia que Joel também era pastor, não conhecia. Então foi muito bom, né, a gente ver que os 2 estarão conosco lá na eternidade, já estão lá com Deus, antes de nós, chegaram antes de nós, partiram antes de nós. E um dia nós estaremos com eles também, graças a Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna, que nos deu esse presente para todo sempre. Mas veja bem, uma aplicação importante aí, gratidão a Deus, que a gente reconhece que tudo vem de Deus. Uma aplicação importante. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Então é fundamental, ao abrir o olho de manhã, abrir os olhos de manhã, ao estarmos diante de 40 anos de formatura, a gente agradecer a Deus, porque tudo, em 40 anos, vem dele. E tudo que acontece na nossa vida, todo propósito vem de Deus. Mas vejam bem, gratidão a Deus, em primeiro lugar, reconhece que tudo vem de Deus. Mas em segundo lugar, demonstra amadurecimento espiritual. Veja bem, 40 anos, né? Embora 40 anos de formatura, nós somos sessentões. Então, é interessante isso, somos sessentões. E essa semana, conversando com alguém na padaria, essa pessoa que tem a mesma faixa etária falou que nós somos a geração que mudou o mundo, né? Da década de 60, 70, do século passado, que mudou o mundo. E é uma grande verdade, as transformações ocorreram a partir dessa década. Então, aí, né, nós estamos hoje, 40 anos depois. Eu sempre, quando falo 40 anos depois, eu me lembro de
Napoleão Bonaparte, quando chegou no Egito, e olhando para as pirâmides, ele dizia assim, 40 séculos nos contemplam. Eu não posso falar isso agora, posso falar que 40 anos nos contemplam, mas demonstra amadurecimento espiritual. E é claro, o que acontece conosco, hoje, 40 anos depois, sem revolta diante das adversidades. Nós passamos a entender porque elas fizeram parte do nosso caminho. Nós trilhamos 40 anos e aprendemos que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e nós vivemos isso. Vivemos esses momentos, e estamos vivendo e vamos viver até o momento que formos para o céu, ou Jesus Cristo voltar. Então, o que acontece? Demonstramos aquele amadurecimento espiritual dado por Deus para não há nenhuma revolta diante das adversidades. E para isso, é claro, alguém nos ensinou na Bíblia. E eu já estudei com aqui a comunidade virtual, né, a Escola Dominical Online, Jó capítulo 2, 9. Jó teve uma experiência difícil. Né? O próprio Satanás, o diabo foi usado para tentar atrapalhar a vida dele. Deus houve a permissão divina para que Jó menos tocasse na sua vida. E Jó perdeu a família, perdeu os bens e perdeu a saúde. E agora está no momento crucial aí do texto, Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Ainda se mantém fiel a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o bom conselho da esposa de Jó. Mas veja bem, quando a gente está amadurecido espiritualmente, que a gratidão faz parte da nossa vida, nós agradecemos por tudo. E olha o que ele diz aí em Jó 2,10. Não sei se eu diria isso, mas olha o que ele diz. Porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, não. E ainda aqui não está o texto, mas é um texto que marca Jó. Quando ele perdeu todos os filhos. No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu. Perdeu os 10 filhos. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome de Deus. Isso é amadurecimento espiritual. Quando há gratidão a Deus por tudo. Agora veja bem, uma outra coisa também, capacidade de alegrar-se nas tribulações. Além de enfrentar as adversidades, que nós enfrentamos esses 40 anos, trabalhando aí na obra de Deus, como pastores, como professores, pregadores, missionários, enfim, psicólogos, psiquiatras, que são os que fazem parte da turma, não é? Missionários, nós estivemos, e Deus nos deu capacidade de alegrar nas tribulações. Por quê? O apóstolo São Paulo fala, Romanos 5, 3, 4, ele tem autoridade para falar a respeito disso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. É a formação. Os problemas, as dificuldades, as lutas nos formam, nos preparam. É o sair da zona de conforto que me faz crescer, desenvolver. Nós estávamos em Campinas há 40 anos atrás, ali naquele momento, aquele ambiente maravilhoso que era o seminário. Além de conviver com os nossos colegas, convivíamos com mais 3 turmas. Na verdade, umas 200 irmãos tínhamos ali por ano. E ali estava o conforto, olha. E a gente saiu dali. Tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então isso é muito especial. E também a gente aprende com o apóstolo São Paulo a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é amadurecimento espiritual. Quando a gente tem um coração grato a Deus em toda a nossa existência. São 40 anos de vida, de atividade, como teólogo, pastor, reverendo, professor, enfim, né? Aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. E é lá em Filipenses 4:11, com o apóstolo São Paulo, a 13, que é o nosso pastor, aí nesse momento, nos orientando, o apóstolo São Paulo. Digo isso não por causa da pobreza. Esse é um texto chave, especial. Eu li muito durante esses 40 anos da minha vida, trabalhando na seara, na obra de Deus, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome,
assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso esquecer da minha amiga Cecília, agora em termos de escola. A amiga Cecília Barigina, lá de Laranjal. É o versículo-chave dela. E um versículo que eu gosto também. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso demonstra que realmente nós estamos amadurecidos espiritualmente. Quando nós temos essa gratidão a Deus, apesar das circunstâncias. E é um texto que é chave. Ainda que... Essa frase, eu me lembro, quando eu vou ler esse texto, eu me lembro, como eu trabalhei desde a cidade de Itaporanga, Itaberá, Porto Feliz, Cerquilho, Cruz das Almas, Tietê, não é? Onde eu fiquei a maior parte do Tatuí, mas em Tietê tinha uma família muito especial, a família do seu Mário e Dona Madalena. Na verdade é Magdalena, a gente fala Madalena. E ela amava esse texto. Eu nunca esqueço. Quando eu leio o texto, eu lembro dela. Ela partiu alguns anos atrás, hoje já está com Deus, nós nos encontraremos. E o texto tinha essa frase, ainda que. Mas há experiência e alegria no Senhor. Ainda que a coisa seja difícil. Há experiência de alegria. Há uma alegria espiritual que a gente tem, que vai além das circunstâncias, dada pelo Espírito Santo que habita em nós. E olha o que diz o texto. Abacuque, capítulo 3, 17 a 18. É um texto chave, que demonstra realmente o amadurecimento espiritual daquelas pessoas que têm gratidão a Deus. Olha o que diz o texto. Porquanto ainda que a figueira não floresça, olha bem, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, olha o que diz o texto de Abacuque, o texto da Dona Madalena. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, não importa. Eu confio em Deus em qualquer circunstância. Eu estou sendo guiado, guardado, e como o apóstolo São Paulo afirma em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E observe, é claro, gratidão a Deus. Em primeiro lugar, a gente reconhece que tudo vem dele. Isso é, quando eu abro os olhos de manhã, e agora, 40 anos depois, estou abrindo os olhos no dia 8 de dezembro, que é a data certa, né? Se você assistir antes ou depois, mas o 8 de dezembro é a chave, né, da minha formatura. A gente reconhece que tudo vem. Depois, nesses 40 anos, fui amadurecido por Deus. Ele me transformou, ele mudou. Ele me fez uma outra pessoa. Eu olho para mim, eu não sou aquele garoto que saiu lá do seminário, né? Jovem aí, iniciando. Hoje já estou, vamos dizer, na terceira idade. Então observe bem, e eu posso olhar para trás e ver que houve um amadurecimento muito grande na minha vida espiritual. Mas a gratidão fez parte de todos os momentos da nossa vida, da minha vida e das vidas dos nossos irmãos também, companheiros. Mas em último lugar, gratidão a Deus. Além de reconhecer que tudo vem de Deus, demonstra o amadurecimento espiritual. Em último lugar, não vive só de palavras, mas de atitudes. Isso é o ponto primordial, o segredo para esses homens de Deus que estão aí há 40 anos servindo a Deus na sua igreja. Não vivem só de palavras, mas de atitudes. E quando a gente observa, eu sou o secretário da turma, eu acompanhei, estou acompanhando, montei os vídeos, estou montando vídeos para o encontro, agora vamos ter um encontro virtual nesse domingo, né? Teremos um encontro virtual. E o que acontece? Eu vi, não é, que os meus companheiros não foram só de palavras, mas suas atitudes. Onde estão, onde estiveram, porque já temos colegas pastores jubilados como eu, já estão aposentados, né, em termos de INSS, essa coisa assim, mas como o pastor não tem aposentadoria, né, o cristão não tem aposentadoria, ele está ativo até a eternidade. Encontramos aí algo importante. Não vive só de palavras, mas como generoso com a obra de Deus. Então é generoso, a sua cooperação, há uma generosidade
E a gente percebe isso claramente quando lê Gênesis capítulo 14, 14. É Abrão ainda, Abrão, não Abraão ainda. Abrão, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Aquele momento, você não leu ainda no Gênesis, em que Ló escolhe ir para Sodoma e Gomorra, o tio e o sobrinho se separam. Ló, com aquele olhar guloso e tal, olha aquelas campinas maravilhosas que era Sodoma e Gomorra e vai para lá. E Abraão vai para outro lugar. E o que acontece, né? Ló, lá os reis se revoltam e acabam prendendo Ló, sua família e os bens. Então, Abraão vai em socorro do sobrinho para salvá-lo. E aí no versículo Gênesis 14, 20, olha lá. E bendito seja o Deus Altíssimo. É aí a generosidade de Abraão. Ainda não era Abraão transformado. A generosidade dele. E bendito seja o Deus Altíssimo. Olha a gratidão. Que entregou os teus adversários nas suas mãos e tudo o que lhe deu Abraão o dízimo. Foi realmente a Melquisedeque, o sacerdote, ele deu o dízimo, né? Entregou tudo. A de gratidão, aí é adoração a Deus, gratidão a Deus. Ele o fez ali de coração, não é? Agora observe que também não vive só de palavras, mas de atitude, uma atitude generosa, agora uma atitude de adoração. E ao ler esse texto, a gente começa a pensar muito bem o que é adorar. Lucas 17, 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Olha a significativa colocação. Esse é o momento em que Jesus cura 10 leprosos. E é tão trágico aquele momento ali, em termos de gratidão, né? Trágico. Eram 10 que receberam a dádiva de serem livres da lepra. Né? Quando Jesus falou com eles saíram e foram curados. Vão até sacerdotes e foram, mas somente um voltou agradecido. Isso é, durante toda a nossa existência pastoral mesmo, trabalhando com várias comunidades, a gente percebeu. Houve momentos em que havia uma gratidão imensa. Mas a nossa trajetória também é uma caminhada de ingratidão também. Mas nós jamais nos revoltamos em relação a isso. Porque nós, amadurecidos espiritualmente no trabalho, nós agradecemos a Deus por tudo. E existe algo importante teologicamente falando, a vontade permissiva de Deus. Deus permite certas situações para crescermos, para desenvolvermos. Mas o mais importante para nós é a gratidão a Deus. E nisso, 40 anos, nós agradecemos todos os dias. Eu me recordo que as pessoas podem avaliar, pensar sobre as nossas vidas pastorais. Eu, como atuando, né, como pastor, eu sempre lembro que todas as escolas dominicais que eu dirigi, todos os cultos que eu preguei, todos os estudos que eu fiz, tudo eu fiz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, grato a Deus. Em nenhum momento nada foi feito relaxadamente. Isso eu tenho a gratidão a Deus por ter aprendido com os meus pais a ter essa gratidão a Deus. E eu fiz tudo com gratidão a Deus em todos os lugares que eu passei. Todas as visitas, hospitais, presídios, orfanatos, locais de dependências químicas, prisões, né? Todos os lugares que eu estive. A gente sempre procurou fazer o melhor. E grato a Deus e agradecido. E aí nós vemos, um dos 10, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Voltou ali adorando a Deus. Isso é significativo porque lá no versículo 16 de Lucas 17 está claramente colocado. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era o samaritano. É tão importante, eu me agrado muito quando vou fazer as orações, estar de joelhos, para demonstrar a Deus que eu sou submisso a Ele. Mas não importa, Deus ouve a oração, deitado, em pé, em qualquer lugar. Jonas, na barriga do grande peixe, ele não sabe como ele estava. Deus ouviu a sua oração. Então, observe bem aí, e a gente percebe, ele veio, adorou Jesus pelo que ele fez na vida. E é o que nós fazemos todos os dias. O único que merece adoração é Jesus. Que quem vê Jesus vê o Pai, quem vê Jesus vê o Espírito Santo. Então, a Trindade augusta, né?
agradecendo-lhe, e esse era samaritano. É interessante isso, porque eram 10, 9 judeus, pelo contexto do texto, e um estrangeiro, samaritano, que era odiado, reprimido ali, sofria preconceito, demonstrou que realmente adorou a Deus. Mas observe que ainda não vive só de palavras, mas de atitudes. Ele tem um momento chamado consagração. Consagrar. Quando a gente entrega a nossa vida. Eu me lembro que na formatura do seminário, né, eu pensei, puxa, que coisa especial, né? Eu estava ali começando eu já tinha consagrado a minha vida ao ministério, quando comecei em 1981 um curso, né, ali, começando, foram uns 4 anos de formação, e quando chega o momento de sair, né, da concha, romper a concha e ir para a atividade, né, e eu mais me consagrei, me coloquei nas mãos para servir a Deus. E agora, 40 anos depois, eu vejo que Deus recebeu a minha consagração, a minha entrega. E aí nós olhamos em João 12, 3, é o momento em que Maria está consagrando. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, é como se ela tomasse um Chanel, tomasse um dos perfumes mais caros franceses aí do tempo presente, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Ela colocou o melhor que ela tinha. Ela deu o melhor, aquilo que ela guardava para o seu casamento, que era normal haver isso, né? Na cultura, no contexto de Israel, ela deu o melhor. E eu fico feliz que eu dei o melhor da minha vida, dos 40 anos, servindo a Deus. Né? O ano que vem eu comemoro 40 anos de pastorado, de reverendo, de ministério, de teólogo. O ano que vem, 40 anos. Dia 12 de janeiro, eu estarei comemorando 40 anos disso. E feliz porque eu consagrei a minha vida e eu consagrei a Deus os melhores anos da minha vida. E é claro que servir o próximo. A gente vai aprendendo. Eu tenho uma coisa assim significativa. Me formei com 32 irmãos ali, né, estudantes, preparando. E nesses 4 anos a gente teve uma intimidade grande com todos. E eu encontrei, em todo o meu trabalho nas comunidades religiosas e tal, eu encontrei pessoas muito especiais ali no seminário. E cada uma delas, com temperamentos diferentes, formas diferentes e tal, me formaram e me auxiliaram a viver bem com o meu próximo. Eu encontrava um Jupiaci, um Regino, um Saulo, são os meus colegas, um Aquiles, um Célio, Teixeira, um Marivaldo, que são os colegas, um Silas, um Saulo, um Sérgio Paulo Heller. Eu os encontrava porque eles me formaram ali para eu trabalhar com as pessoas que são seres humanos como nós. São seres humanos que estão batalhando, trabalhando, procurando fazer o melhor para Deus e servir o próximo. Que é aí que a gente percebe que não é só palavras daquele que prega, fala, expõe sobre Deus, mas é vida prática. E em Lucas 8:3 nós encontramos Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. A gente percebe aí que não há como não atender a necessidade do próximo. E a gente às vezes ficava até com a conta quase chegando no vermelho, né? Não chegou vermelho, para ajudar as pessoas. O que a gente recebia, a gente compartilhava com as pessoas. Porque isso é realmente amor. Nós estendemos a mão para quem precisa. E nós não podemos, uma pessoa que ama o outro não pode ter em abundância e não repartir, não ofertar, como Jesus fez. Ele transformou de 5 pães e 2 peixinhos, ele aumentou a multidão de 5.000 pessoas. É o compartilhamento, né? Ele fez um milagre ali, foi um milagre. Tomar aqueles pães e foi a transformação, um milagre de fato. E Deus fez milagres nas nossas vidas, são muitas vidas financeiras. Porque as pessoas que trabalham na obra de Deus, elas não são ricas, elas têm para o sustento. E nunca faltou. Eu me lembro, quando estava no seminário em Campinas, nós tínhamos um professor que eu nunca esqueci, chamado Raimundo Loria. Ele tem 2 colocações que ele fez ali
entre 1981 e 1984, que não esquecia. Primeiro, que o tempo é como ouro em pó, lançado pela janela. Eu nunca esqueci disso e procurei, nesses 40 anos, usar bem o meu tempo. Mas ele contava a história, que ele era um trabalhador como nós, regiões em que não tinham condições de atender. Ele era pastor com a sua esposa, não tinha filhos. E ele chegava dias que ele terminava a escola dominical, que ele dava aula, ia para casa, não tinha o que comer. Ele, com a esposa juntos, à mesa, eles agradeciam. E, de repente, alguém batia a porta. Era um garoto que chegava ali: olha, nós sabemos que o senhor é de ascendência italiana e nós fizemos bastante macarronada, então eu vim trazer para o senhor essa macarronada. Então ele pôde sentir isso na vida dele, o cuidado de Deus presente em todos os momentos, como nós tivemos nesses 40 anos, o sustento emocional, psicológico, físico e material. Porque Deus sustenta aqueles que o servem de coração. Não vivem só de palavras, mas de atitudes. E ainda, anunciar as boas novas de salvação. E isso é o mais importante. Nós estamos aqui nós vamos partir para a eternidade. Nós não levamos nada dessa vida. Eu sempre gosto de falar nos sermões. Eu nunca fui a um enterro que tinha um caminhão de mudança, levando as posses da pessoa que faleceu. Né? Eu nunca vi isso. Mas a gente, quando vai para o céu, a gente leva almas conosco. E é esse o nosso papel. É o papel daqueles que se formaram em teologia ali há 40 anos atrás. Levar pessoas para encontrar-se com Deus na eternidade. Anunciar as boas novas de salvação. E em Marcos 5,19 nós encontramos essa verdade. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aí é aquele momento em que o endemoniado, Deus tirou o demônio terrível em relação àquele homem ali, e o que aconteceu? Ele queria acompanhar Jesus, mas Jesus disse: não. Você vai anunciar à sua família, você vai mostrar o milagre que eu fiz na sua vida. Era uma legião de demônios que estavam naquele homem. E ele foi transformado a tal ponto que os demônios pediram para Jesus colocá-los numa manada de porcos. E aquilo tomou a manada de porcos de tal maneira, veja lá, leia o texto bíblico, Marcos 5, o texto bíblico, Marcos 5, de tal maneira a manada de porcos que eles se precipitaram do espanhadeiro. E aquela região ali nem quis receber Jesus por causa disso, perderam. Estavam mais preocupados com os porcos do que com a vida espiritual. Jesus fala para aquele homem gadareno: vai para anunciar a eles e mostrar o milagre em você. E é isso que a gente sente. Nós temos a autoridade de falar de Jesus com as nossas vidas, com transformação nelas. E eu pude ver muitas pessoas transformadas. Eu vi pessoas que eram dependentes alcoólicas, totalmente transformadas, dependentes químicos, totalmente transformadas. Pessoas que tinham eram terríveis, foram transformadas pela graça de Deus. Pessoas que puderam experimentar. Então, olha o que aconteceu com aquele momento ali, anunciando a boa nova de salvação, aquele endemoniado transformado. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se eliminavam. A autoridade de pregar Jesus, falar de Jesus, do cristão, do crente, seja como for a denominação, é a vida. E ele teve autoridade na sua vida. E é o que os nossos colegas, 40 anos trabalhando aí na obra, eu e um deles aí, o que nos deu autoridade foi a nossa própria vida, e não o que falamos nos púlpitos, a quatro cantos, mas a nossa vida transformou vidas. E observe que, concluindo, olha aí, estão os meus 32 colegas, você pode ver aí, 40 anos depois, é claro, né? Eu, conversando com pessoas aí da época, né, contemporâneos, eles falaram assim: puxa, até um deles pediu foto minha do tempo do seminário porque ele não me conheceu na atualidade. Você vê como houve a mudança, 40 anos, mudança física, né? Física, porque espiritual nós estamos cada vez maravilhosos, especiais. E olha aí como houve a mudança, né? E nós tivemos aí o Aquiles, o Carlos, o Célio, tanto Célio Teixeira como o Voit, o David, o Edson, o Eliakim, o Fábio, o Fernando, o Geraldo, o Gerson, o Gilney, o Gladir, o Isaías, o Ismael, o Itamar, o Joani, que sou eu aí, vejo que mudei bastante. Jorge, Miguel, Sérgio, Piaci, Marcos,
Marivaldo, Mauri, Mauro, Oduvaldo, Paulo, Regino, Saulo, Sérgio, Silas e Walter. Nós tivemos uma mudança física, mas espiritualmente nós estamos bem. E nós somos gratos a Deus por aqueles que nos orientaram. Nós tivemos a turma Celcino Cunha Gama, que nós somos a turma Celcino, o paraninfo, o reverendo Uadi Salum, dentre os três aí, Caio Fábio, é o que está em 95 anos, trabalhou intensamente na obra, e não esquecemos muito a nossa mãe do seminário, a dona Deise. Então aí está o quadro, esse quadro que eu vou apresentar aos meus colegas como secretário de 40 anos de formatura, é um quadro que eu vou mandar a eles no dia 8, né? E com alegria, porque cumprimos a nossa missão. Estamos fisicamente debilitados, mas espiritualmente cada vez mais fortes, firmes. Né? Alguns, é claro, tomaram formol e estão muito bem aí. Né? Não me incluo no grupo, mas a maioria tomou formol e estão muito bem. E Deus nos abençoou abundantemente. Por isso, eu me recordo da escritora norte-americana, a Melanie Beattie, ou Bibi, até que falam, uma renomada escritora americana escreveu. E eu concluo a meditação, gratidão a Deus, com a colocação dela. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos suficiente e mais. Ela torna a negação em aceitação. Causa em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete, e uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. E essa semana a minha irmã recebeu da nossa amiga missionária lá de Maringá, Leonice, esses 10 pontos, né, que beneficiam da gratidão. E eu queria concluir usando, ela mandou para minha irmã e minha irmã mandou para mim, 10 benefícios da gratidão. Você sabia que cultivar a gratidão em sua vida pode, além de transformar em uma pessoa mais feliz, te trazer também benefícios para a saúde, que eu não sabia, e esses são só alguns deles. Olha lá os benefícios. Então a gratidão, além de nos fortalecer espiritualmente, além de nos fazer reconhecer que tudo vem de Deus, demonstra um amadurecimento espiritual, e a gente não vive só de palavras, mas de atitudes. Na nossa vida física, ela faz isso. Reduz os hormônios do estresse, é o primeiro. Segundo, te traz um coração mais saudável, olha aí. Terceiro, melhora a sua imunidade. Quarto, te ajuda a fazer escolhas saudáveis. Quinto, te ajuda até a respirar. Olha, respirar melhor. Sexto, te ajuda a superar traumas, que a gente conviveu muito com eles. 7, reduz emoções tóxicas, cuidado com elas, que envelhece a gente, envelheceu muitos de nós. 8, diminui chances de depressão, uma coisa, né, lamentável e triste. 9, melhora sua autoestima. E 10º, aumenta a sua empatia e diminui até mesmo sua agressividade. Então aumenta a empatia, olha aí, da relação com o outro, e também não nos torna agressivos, porque um pastor, um líder religioso, um servo de Deus, um pai de família, um cristão, ele não pode ser agressivo. Né? Que Deus nos abençoe, e gratos a Deus pelos 40 anos, e graças a Deus pela sua vida também, por você estar me acompanhando aí durante essa escola dominical. Lembrando que essa é a 245ª, é a 245, e a gente começou na pandemia, para atender as pessoas que não podiam ir aos templos. E não parei mais, estou aqui servindo a Deus. Né? E que nós conservemos a gratidão a Deus. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora orar. E, em primeiro lugar, eu vou estar agradecendo a Deus. Nós tivemos um encontro do grupo que sustenta a Escola Dominical Online, que é Mulheres que Oram. Elas dão sustentação em oração. Elas tiveram um encontro lá em outubro, e lá elas deixaram os pedidos, e eu vou orar por mais 5 nesse momento tirado aqui do que elas deixaram para mim. E também pelos pedidos que foram feitos também nas redes sociais, e pessoalmente, ou nas nossas redes privadas. Né? Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial que estamos aqui para
expressar a Ti a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é grandioso. E sem o Senhor nós não somos nada, nós dependemos da Tua graça, dependemos do Teu poder. E agradecemos, ó Pai, porque tem nos conservado, nos fortalecido. E eu agradeço muito a vida dos meus companheiros, irmãos de Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. 40 anos que o Senhor nos acompanhou, tem nos acompanhado. Os abençoe e os guarde e os dirija. E agradecemos também, ó Pai, pela vida do Gerson e do Oduvaldo, que já estão contigo a desfrutar da glória celestial, e brevemente estaremos com eles. E queremos, ó Pai, externar a nossa gratidão nesse momento, pela vida das irmãs que oram, que colocaram aqui, gratidão pelas famílias delas e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um. Queremos agradecer pela Letícia Prestes, né, a nossa prima, que foi aprovada o seu TCC em Direito nesta semana. Agradecemos pela vida de Marciane e Misael, das mulheres que oram, que comemoraram mais um ano de vida. Também agradecemos pela Juliana Matos, que venceu o câncer, ó Pai. Nós oramos por ela aqui, pedimos, intercedemos aqui individualmente, semanalmente, o Senhor operou ali. E agradecemos muito por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas e tem feito, ó Pai, a cada um de nós. E queremos agora interceder, Senhor. Oramos nesse momento pelas necessidades que as mulheres que oram colocaram naquele dia, o pedido, Senhor, pelas famílias delas, por uma mãe que iria fazer cirurgia, o Senhor sabe quem é. Também, ó Pai, pelos filhos delas, principalmente cunhados, e pela prima que está com câncer também, que o Senhor sabe quem é e esteja atendendo. E para que o Pedro cresça, essa mãe pede, essa mulher que ora, na vida profissional, pelas famílias, né, pelas igrejas, e no caso especificamente como foi em Apiaí o encontro, pela cidade de Apiaí. E queremos continuar, ó Pai, a interceder nesse momento pelo Luiz Sérgio, Senhor. Ele está com câncer no fígado, precisando da Tua atuação, seja operando no tratamento, ó Pai, e operando também miraculosamente nessa vida, Senhor. Pela obra missionária ali em Londres, Senhor, pelo pastor Jonatas, que está ali desenvolvendo trabalho no centro de Londres, usa a vida dele para alcançar os ingleses que necessitam de Te conhecer. Oramos também pelo Rubendo Arival, ali pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a voz, ele está fazendo trabalho com fonoaudióloga, para que ele volte a voz dele após a retirada do câncer da tireoide. Cuida dele, Senhor, nesse momento, fortaleça. E seja o Pai com a Heloíse. A Heloíse fez esse pedido lá no Instagram, nós não a conhecemos, mas é uma carência enorme, ela pede a sua ajuda, o seu socorro, porque ela tem problemas no seu fígado, Senhor. Cuida dela, assista com a Tua graça, com o Teu poder. Guarda, Senhor, os bebês Maria Cecília, Maria Clara e também o Mateus, Senhor, filho da Silvana e Ari. Sabemos, ó Pai, as deficiências daquele menino, precisa de um cuidado extremo toda hora, todo momento. Cuida dele, guarda, esteja curando esse jovem. Guarda também a Sofia, Senhor. Sofia está enfrentando problemas sérios em relação às suas más companhias, Senhor. Estão levando a ela a ter problema espiritual. Esteja libertando Sofia nessa realidade, Senhor. Guarda a Ivani, que continua fazendo tratamento do câncer. A Ivani Camargo com a sua depressão. Cuida dela, fortaleça. Guarda também a Juscelia, Senhor, que não está bem, que fará uma tomografia. Guarda a Gabriela, que é nora da Leonice, Senhor, que está fazendo uma cirurgia para retirada de pedra na vesícula, Senhor. Guarda, Senhor, a Sueli, que é nossa vizinha, que está lá no Hospital do Servidor em São Paulo. Ela precisa fazer uma operação no seu cérebro, retirada de um tumor. O Senhor possa estar cuidando da sua diabetes, de tal maneira que ela possa fazer essa cirurgia e a fortaleça espiritualmente. E guarda o filho da nossa amiga, Eduardo Takenaka, Senhor, com o câncer também, precisando da Tua graça, do Teu poder, e a sua mãe Simone. E não esquecemos, ó Pai, do meu grande amigo Hélio Gardinal. Cuida dele, fortaleça a sua esposa também. E seja, ó Pai, com o Sidney, que é o irmão da Roseli, precisando do Teu poder. E também com o Sidney, lá de Tietê, esposa da Elisa,
cuida daquela família, cuida do seu tratamento. Guarda o Alexandre em tratamento, a Tânia e também a Sandra Citrone, Senhor. Cuida dela, abençoa todo o tratamento que ela está feita, Senhor. E guarda, Senhor, o Márcio Martinez, perdeu há poucos dias a sua mãe, está sofrendo a ausência dela. Supra, Senhor, com porções dobradas do Teu Santo Espírito, conforto a esse coração, porque o Espírito Santo é o nosso Consolador. E seja, ó Pai, com o Senhor Armando e Dona Luzia, Gianazzi, pais do deputado Carlos Gianazzi, cuida dessa família, cuida da saúde deles. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, tem operado, e agradecemos por esse momento de comunhão com a Tua Palavra, e agradecemos que o Senhor nos alimentou. Fortaleça cada um de nós, nos abençoe, e seja, ó Pai, com todos que assistiram e estão precisando da Tua graça e do Teu poder. O Senhor conhece cada necessidade e seja operando. Guarda, Senhor, ali o pastor da Igreja Batista de Palmital, Evandro, que pediu a nossa oração. Cuida dele, da sabedoria do alto, para que ele possa ser usado poderosamente ali na Igreja Batista de Pinheiros, para falar do Teu nome. Agradecemos, ó Pai, por esse momento, nos abençoe, nos guarde e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos agora cantar em gratidão. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela pressão, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela